Olá pessoal, saudações a todos. Estamos iniciando a semana 3 do nossa disciplina de desenvolvimento de animações para a internet, né? E nessa semana agora nós vamos, após esse início, né, de ter estudado sobre cores e ter estudado sobre a questão do próprio contexto da web, né, da internet, né, a gente vai falar, né, diretamente sobre o tema da disciplina, que é mídia e animações para a internet. Vamos lá. Então, nessa semana a gente vai ver mídia e multimídia, parte conceitual, né, a maioria aqui é parte conceitual, princípio de animação, técnicas utilizadas em animações para web, tipos de animações para web. A gente vai ver as ferramentas utilizadas em animações para web e um estudo bem básico, apenas mostrando as ferramentas, no caso, né, para se trabalhar com GIFs animados e depois com Flash, sendo que nas 2 semanas seguintes, na quarta e na quinta semana, a gente vai se dedicar na quarta ao estudo de GIFs animados e na quinta semana aos estudos de animações com Flash, né. Aí sim, a gente vai ver, botar a mão na massa mesmo, muita prática, a gente já vai estar embasado de um bom conteúdo teórico bem fundamentado, então a gente já tem condição de ir para a prática. Vamos lá. Então, mídia e multimídia. Gente, sempre que se falar de mídia, lembre-se da palavra meio. O meio pelo qual a gente quer divulgar alguma coisa, quer mostrar alguma coisa. Então, a palavra mídia é oriunda do termo em inglês média, plural da palavra medium em latim. É um substantivo que significa meio, significa centro, significa meio ou forma de distribuir e representar a informação. Essas informações, gente, são os mais diversos tipos de informação. Seja ela textual, seja ela imagem, seja ela imagem estática ou dinâmica, no caso uma animação, um vídeo, seja ela som, né, seja ela misturada, né, que é a que a gente tem de multimídia, né. Então, logo, qualquer mecanismo existente para se codificar e transmitir informação para outros indivíduos é um exemplo de mídia. Então, é importante isso aqui, né? Qualquer mecanismo que existe para se codificar e transmitir informações para outros indivíduos é um exemplo de mídia. Então, existem alguns tipos de mídia, né, que a gente está vendo aqui 5, né, que é a mídia de percepção, né, então, mais utilizada assim, para aquelas pessoas que têm algumas necessidades especiais, né. A mídia de representação, que é exatamente essa mídia aqui que você apresenta no computador, né, em um meio digital, qualquer tipo de informação, né? Seja ela áudio, como eu falei, vídeo, seja ela imagem estática ou imagem dinâmica e texto também, né? Temos a mídia de apresentação, né, onde são utilizados monitores, uma impressora para poder apresentar algum conteúdo digital. A mídia de armazenamento, no caso um disco rígido, um pendrive, e a mídia de transmissão, a gente tem aí as transmissões cabeadas e sem fio, né? Então, para nós aqui, para essa disciplina, a mídia de representação verdadeiramente é a que vai importar, porque é a que apresenta o objeto do nosso estudo, né? Então, para esse curso, naturalmente estamos interessados em mídias de representação, como por exemplo, eu vou apontar aqui com o mouse, né, textos, né, como esse aqui, textos puros e simples, que é uma forma de representação de algo, né, de um pensamento, de um artigo, de um texto, etc. Imagens gráficas, aqui a gente tem uma imagem vetorial e aqui a imagem matricial, dá para a gente perceber aqui a diferença, né, sendo que a vetorial você não aumenta ou diminui a imagem sem ter aquela percepção, né, do serrilhamento dos pontos, você não vê perda de qualidade na imagem. E a imagem matricial, você vê que existe aqui a definição dos pontos ou pixels da imagem, né, que a gente viu na semana anterior, né. Tem também o áudio e tem também o vídeo, né. No caso aqui, essa ferramenta aqui, ela utiliza quadros, né, frames, para poder fazer interpolação de imagens e dar a ideia de movimento, né, quando você tem várias imagens sendo
interpoladas, né? É o mesmo princípio dos desenhos animados, né? Mídias de representação. Por sua vez, podem ser estáticas ou dinâmicas. A diferença entre elas está relacionada com o tempo. Aqui a gente tem dois banners, né? Esse banner aqui é um banner estático, você vê que ele não muda, não sofre qualquer influência temporal para representar sua informação, ou seja, textos, imagens e gráficos. Não sofre nenhum tipo de interferência assim. Esse outro banner aqui do lado direito são mídias dinâmicas, possuem sua semântica totalmente dependente do tempo, tais como áudio, vídeo e animações, né? Então, no decorrer do tempo, ela vai mudando. Nesse caso aqui, eu tenho 2 frames, né? Que vai alternando, né? De acordo com o tempo pré-definido na criação da animação. Então, reforçando, as mídias de representação são os tipos de mídia que vai interessar para a gente nessa disciplina. E nós estamos aqui imbuídos de aprender como fazer animações para a internet, para mostrar essas animações em um website, em uma aplicação para a internet. Essas mídias de representação elas podem ser de 2 tipos, podem ser estáticas, quando não tem a interferência temporal, né? E fica a imagem lá estática todo o tempo, e a imagem dinâmica, as mídias dinâmicas, onde, dependendo do tempo, vai alternando, né, entre um quadro e outro, e também incluindo ou não a parte de áudio. Bom, multimídia. Multimídia é uma área interessada na integração controlada por computador de textos, gráficos, imagens, vídeos, animações, som e qualquer outro meio onde todo tipo de informação pode ser representado, armazenado, transmitido e processado computacionalmente, né? Então o conceito aí é bem claro. Se mídia é um meio pelo qual eu apresento alguma coisa, ou represento uma ideia, ou apresento alguma coisa para o meu cliente, multimídia são vários meios que eu tenho para poder representar esse produto. Então, no ambiente de trabalho de um website, né, você pode trabalhar com vários tipos de mídia. Como eu já falei, vários tipos. Animações, imagens estáticas, áudios, textos, né, são as principais animações que você tem em todo site que você abre, né? Logo, a partir do momento que estamos trabalhando com mais de uma mídia simultaneamente sobre uma rede, estamos lidando com a multimídia, né? Então, nessa imagem aqui, mundo digital, tem vários tipos de mídias, né? Mídias digitais aí. Geralmente, a multimídia possui no mínimo uma mídia de representação estática e outra dinâmica. Então, para ser considerada realmente multimídia, você tem que ter uma mídia estática e uma mídia dinâmica nessa sua representação. Os documentos que compreendem apenas texto são chamados de hipertexto, enquanto os que possuem informações, multimídia, em geral, são denominados hipermídia. Importante isso aqui, né? Então, quando você tem várias mídias representadas através de um website, você tem aí hipermídia, várias mídias. Bom, já tomando consciência do que é a mídia, do tipo de mídia que a gente utiliza, que é a mídia de representação, dos tipos de mídia de representação estáticos ou dinâmicos, vamos agora para o princípio da animação. Então, as imagens animadas têm um poder muito grande sobre nossa atenção. Elas tanto podem contribuir para atingir os objetivos pretendidos para o website, como podem também desviar, colocando um R bem aqui, né? Desviar a atenção do foco pretendido e espantar o usuário. Importante isso, gente. A gente tem um recurso imenso nas mãos, né? Agora a gente não pode usar uma bala de canhão para matar uma formiga, né? A gente tem que saber dosar, né, o recurso que a gente tem e, dependendo do contexto que a gente estiver trabalhando, a gente saber contextualizar esse recurso que a gente tem para que não fique uma coisa chata, enfadonha, que expulsa o internauta logo da primeira vez que ele visita o site. A partir da experiência e pesquisas realizadas sobre a representação do movimento, foram sistematizados 12 princípios de animação. Então, esses princípios aqui, gente, é importante que quem quiser se aprofundar nessa área de animação, né, dê uma estudada nisso aqui. Em nosso material que a gente divulgou na nossa bibliografia,
Tem alguns textos a mais sobre isso, senão você pode pesquisar na internet, na própria bibliografia mesmo, tem muito conteúdo sobre isso, sobre esses princípios, né? E isso aí alia a parte científica, que vai se aliar ao seu dom de trabalhar com animação para você ter um trabalho profissional. Então, o princípio primeiro deles aqui é comprimir e esticar, exatamente aquilo que vai dar a ideia de movimento, né? Por exemplo, se um boneco ele levanta os braços para parar uma bola, por exemplo, né? Ele está se esticando ali, dá a ideia de vida para ele, né? Temporização é exatamente aquela ideia que você tem de que algo está de um jeito em um determinado T e está outro em TX, né? E vai mudando a posição desse elemento de acordo com o tempo que vai passando, né? A antecipação, né? Voltando aqui à ideia da bola, vamos imaginar dois bonecos, um joga a bola para o outro, então o outro já vai se preparar para parar essa bola, já vai esticando os braços e se preparar para parar essa bola. Então isso aí é a ideia de antecipação. Encenação, né, que é onde congrega tudo, animação direta e posição-chave, onde o boneco, o objeto inicia aquela posição, né, e ele, a partir daquela posição-chave dele ali, ele vai fazer toda a encenação dele. Continuidade, sobreposição de ação, né, vários objetos se sobrepondo uns aos outros, né, dando aquela ideia de vida. Aceleração e desaceleração. Lógico que um objeto ele não vai ficar sempre com aquela ideia de movimento constante. Se ele tiver, por exemplo, numa subida, um objeto tem que diminuir a passada, diminuir a velocidade dele, né? Ou que haja uma diferenciação no movimento das pernas quando ele estiver andando em uma subida e uma descida, para dar a ideia de que ele está inserido naquele contexto, né? Movimento em arco, né? Se você joga um objeto, esse objeto tem que dar um efeito de uma parábola, né? Ele não pode seguir reto, né? Ação secundária, no momento que você está o foco em um objeto, por exemplo, tem um objeto que está falando, a ideia que você tem é que a voz está saindo daquele objeto. Por trás tem um outro objeto, um outro desenho bocejando, coçando os olhos, coçando a orelha, quer dizer, aquela ação secundária que aí sim dá uma ideia perfeita de vida na animação. Exageração, né, dependendo do tipo do desenho, e desenho volumétrico e apelo, né, um choro, um sorriso e tal. Então isso aí são os princípios que a gente pode se aprofundar mais nisso, né? Nossas animações que a gente pensa para que vocês possam obter algum recurso, né, do curso de vocês, trabalhar como técnicos, realmente são animações para vender produtos. Então essas vendas de produtos são mais textuais, mas se for necessário inserir um cenário, um boneco, uma coisa, né, um mascote, você já sabe que tem que contar com esses princípios aí para dar a ideia de vida ao elemento, ao objeto. Então, técnicas utilizadas em animação. A seguir, algumas técnicas de animação. Tem o stop motion, que pode ser feito com bonecos ou objetos do mundo real. Estes são posicionados e fotografados e a seguir são movimentados ou manuseados um pouquinho e fotografados novamente, sequencialmente numa quantidade de aproximadamente 24 fotos por segundo, né? É aquela ideia do filme animado com massinhas, né? E você vai modificando a massinha, modificando o elemento e vai tirando fotos desse elemento, desse objeto, representando uma criatura, uma pessoa, né? E aí depois você pega todas essas fotos e bota em um programa para que o programa passe rapidamente essas fotos e grave isso aí, né, interpolado, né? Para que dê a ideia de que, eu vou apontar aqui com o mouse, né, de que essa face começou de uma maneira triste, melancólica e terminou de uma maneira assim também não tão feliz, mas diferente, né? Ou terminou feliz. Então, vai dar a ideia de que houve uma mudança naquele mesmo objeto, né? E essa mudança não representada mais, assim, você não tem a ideia mais de que seja fotografia, você tem a ideia de que é realmente uma animação. Animação com desenho. Na tradicional animação quadro a quadro, os desenhos são feitos um a um, né, distribuídos na linha do tempo. As imagens sucessivas devem manter as mesmas referências de localização espacial.
As partes que não se movimentam deverão estar iguais e exatamente na mesma posição em todos os quadros. Bom, essas imagens aqui, gente, a gente vê na internet todo momento, principalmente em banners, né? Banners vendendo produtos ou anunciando organizações. Então, assim, você trabalha com aplicativos, por exemplo, CorelDRAW, o Fireworks, né? São aplicativos em que você pode trabalhar com desenhos vetoriais. Então, você faz uma imagem, que é um background, um fundo, e vai mudando apenas o front-end aqui, no caso, né? Foi criado essa parte de fundo amarela aqui, né, com esse detalhe aqui do logotipo, né, dando a ideia de que é um edit para um chat, né? E aqui você vai no centro aqui, né, sendo que isso aqui é a mesma imagem, apenas você copia e cola ela 2 vezes para ficar 3 frames e você vai mudando o texto de dentro. Depois você coloca isso aqui numa ferramenta. Eu vou dizer para vocês qual é a ferramenta. Na próxima semana a gente vai trabalhar com ela, né? E essa ferramenta vai fazer com que esses quadros se sobreponham dando ideia de movimento, certo? É a animação quadro a quadro. Animação digital 2D, basicamente, para fazer uma animação nesse estilo, se coloca uma imagem na posição inicial e outra no final do percurso. O computador faz a interpolação criando as imagens dos quadros intermediários. Então você pode botar um círculo no início e um retângulo no final, e ele vai transformar esse círculo num retângulo, interpolando no decorrer desse caminho, né, a quantidade, dependendo também, assim, visualmente, dependendo da quantidade de passos que você coloca para que um objeto se transforme em outro, né, dando essa ideia de animação. Essa é a animação 2D. E a animação 3D, assim como a animação com bonecos, as animações 3D digitais exploram o espaço e utilizam câmeras e lâmpadas virtuais, né? Alguns softwares como o Blender proporcionam essas funcionalidades. Ok. Comumente na web, né, é mais comum a gente ter animações com desenho, quadro a quadro, que é aquele segundo caso, e animações 2D, que é a interpolação de imagens, que é o terceiro caso. Esses dois aqui é que a gente vai se ater. Animações com desenho na próxima semana, na quarta, né? Quarta semana, e animações 2D utilizando o Flash na quinta semana. Bom, para trabalhar com animações, principalmente GIFs animados, né? A gente utilizou essa ferramenta aqui, o Gifted Motion 1.23. É um aplicativo feito em Java, gratuito, em que você pode criar GIFs animados com muita facilidade. Tudo que você precisa é de algumas imagens para compor os frames da sua animação, né? Então aqui é a tela do Gifted Motion 1.23, que a gente vai trabalhar com ele na próxima semana. Aqui o conhecido Flash, né, que infelizmente não existe uma aplicação similar ao Flash que seja livre, né? Assim, que seja tão prático, tão usual como o Flash. Ainda é a ferramenta ainda de referência para se trabalhar com animações, né, na internet, apesar de que você não pode exagerar de forma nenhuma, né? Então, é um ambiente de autoria avançado para a criação de conteúdo de animação e multimídia, proporciona criar experiências interativas envolventes que podem ser apresentadas de forma homogênea em desktop e em vários dispositivos, como tablets, smartphones e televisores. A gente vai ver sobre o Flash na quinta semana. E tem também esse site aqui, gente, que é o flashvoltex.com. É uma solução prática e fácil para criar componentes web dinâmicos. O site tem um serviço online gratuito com modelos semi-prontos. Pode-se criar o seu banner e outros componentes em vários tamanhos, cores e estilos. É gratuito, mas com algumas limitações. Mesmo assim, é possível criar peças bem interessantes. Então, esse site aqui, você pode criar o seu banner e salvar ele, né, como Flash, né, o SWF. E você já pode inserir ele no seu website. Então, a gente vai mostrar também esse site, mostrar como se trabalha com ele. Você pode trabalhar com menus, com textos em si, com banners, com botões, com relógios. Já vem tudo pronto, só no ponto de você customizar. Ok? Bom, a partir da próxima semana, a gente vai começar os estudos práticos. Obrigado a todos e até a nossa próxima semana, nosso próximo encontro.